Bom dia, meus amores, espero que vocês estejam bem. Então, nós vamos para as nossas aulas da semana do dia 12 ao 16. Atividade de língua portuguesa. Nós temos aí um texto, né, sobre o André. Então, vocês vão ler o início do texto e vão ler o final do texto. E vocês vão criar, olha só, o meio da história, tá bom? Não esqueçam de colocar o título do texto. Aula de matemática. Nestes desafios, vocês vão precisar pensar, pode fazer continha atrás da folha se você desejar e colocar os resultados na linha. Então, olha só, sou o dobro de 16 menos 12. Então, primeiro encontra quem é 16 menos 12 e depois faz o dobro deste número, certo? Arme as continhas e resolva da maneira correta, sem calculadora. Então, olha lá, pessoal, nós devemos fazer as continhas sem a calculadora, tá? A Pro está percebendo que tem muitos alunos fazendo continhas na calculadora. Então, olha lá, letra A. O que é arme as continhas? Vocês vão armar a conta em pé. Então, 345 mais 129. Então, precisa colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Depois, coloca o sinal da conta, que é muito importante, e o traço, que é o tracinho de igual, certo? E resolve a continha. A Pro vai armar aqui com vocês a letra D, olha só, pra gente lembrar. Então, 127... O 8 na casa dele. O 8, quando ele está sozinho, ele vale 8, então é na casa da unidade. O sinal de vezes e o traço de igual. Atividades de geografia. Então, olha só, nós temos aí um mapa do Brasil, né? Com a divisão regional. Então, o que vocês vão fazer? Vão na letrinha A. Numere no mapa as 5 regiões de acordo com a sua localização. Ah, então olha lá, nós já temos ali que o número 1 é o norte do Brasil, certo? Ah, e o norte eu tenho certeza que é o de cima. Então, coloca lá o número 1. Depois o número 2, eu esqueci onde é o número 2. Número 3, centro-oeste. Centro, eu sei que fica no meio. Então, coloca lá o número 3. Depois, o número 4, que é o sudeste, e o número 5, que é o sul. Vai fazendo aqueles que você tem certeza primeiro, e depois vai restando aqueles que você tem dúvida. Então, fica mais fácil de você encaixar os números. Combinado? Na atividade número 2, nós vamos ler as perguntas, né, que está na coluna, e vamos pintar o resultado correto. Então, olha lá o exemplo que a Pro vai dar. O Brasil possui. Então, primeira alternativa, 26 estados e um distrito federal. Segunda alternativa, 27 estados e um distrito federal. Terceira alternativa, 25 estados e um distrito federal. Então, olha lá, você pode pesquisar no caderno, se você tiver algum texto de apoio, ou então na internet. De acordo com o que nós estudamos, o Brasil tem 26 estados e um distrito. Então, você vai pintar este retângulo. Pode pintar ele inteiro, tá? A Pro não consegue aqui, porque senão cobre as palavras. Mas você consegue. Depois vai ler lá, ó, capital do Brasil. Qual é a capital do Brasil? Buenos Aires, Lima ou Brasília? Pinta a resposta correta. E assim por diante, tá? No número 3... nós vamos ligar as regiões ao seu nome, né? Então, olha lá, nós temos além das regiões aí um menininho ou uma menininha com alguma característica da região, tá? Então, vamos fazer assim, faz de conta que a primeira eu não lembro e a segunda eu não lembro. Então, a terceira eu tenho certeza que é sudeste,
Porque aquele primeiro estado de baixo, eu tenho certeza que é São Paulo. Então, vou ligar. Depois, o de baixo é o maior, né? Em relação ao tamanho, é o maior. Então, tem um índiozinho, eu tenho certeza que é a região norte. Então, eu vou ligar. E assim vocês vão ligando. Vocês podem olhar o mapa da primeira página, né? Que nós utilizamos para observar aí o formato das regiões e ligar os nomes. Mas sempre façam aquelas que você tem certeza primeiro e vai sobrando menos alternativas para vocês, tá? Número 4, nós vamos ligar a coluna da esquerda, que são as capitais, na coluna da direita, que são as siglas dos estados. Então, como eu sempre digo para vocês, comece por aquelas que vocês têm certeza. Então, olha lá, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Vocês vão ligar, tá? Pode pesquisar na internet também. Enquanto nós pesquisamos, nós também aprendemos, também estudamos, tá? Número 5, quais são as regiões do Brasil? Você pega lá o mapa da primeira página, né? Observa quais são as regiões. Não estão perguntando quantas são, e sim quais são. Anota lá. E número 6, qual é a maior região do país? Então, a maior, nós estamos falando de território, de terra, de espaço, tá? Atividade de história. Na atividade de história, nós vamos ter um texto sobre duas cientistas brasileiras. Qual é a dica que a Pro dá para vocês? Lê primeiro as perguntas que estão lá embaixo. Assim, quando você for ler o texto, você já vai encontrando as respostas, você já pode ir grifando as respostas. E aí, quando você acabar de ler o texto, vai ficar mais fácil de você responder, tá bom? Atividades de ciências. Novamente, nós vamos ter um texto, né, sobre a nossa alimentação, o nosso corpo. Então, a dica que a Pro dá para vocês: lê primeiro as perguntas, depois lê o texto, já vai grifando e depois escreve as respostas em cada pergunta certinho. Número 2, observe a imagem e responda. Então, aí nós temos a pirâmide alimentar que nós já estudamos, né? E vocês vão preencher aí a porção de que nós devemos ingerir, a porção diária dos carboidratos, das verduras e das frutas. Novamente, nós vamos ter o texto, né? A Pro não colocou aqui o texto e vamos ter as perguntas. Então, primeiro lê as perguntas, depois lê o texto, tá? A número 1 e a número 2, facinho de a gente encontrar lá no texto. E aqui a número 3, 4 e 5, que a Pro quer conversar com vocês um pouquinho. Olha lá. Número 3, o que são alimentos reguladores? O próprio nome já diz, regulador. O que ele faz? Eles regulam o funcionamento do nosso corpo. São aqueles alimentos que vão regular o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, muito fácil, procura lá no texto. Número 4, os alimentos construtores. Eles vão construir, né? Constroem novos tecidos do nosso corpo. Tecido muscular, a nossa pele. Então, pensa um pouquinho aí, as pessoas que vão na academia, que treinam, elas consomem bastante esse tipo de alimento que é para o nosso músculo crescer. Então, pensa aí, procura no texto. E os alimentos, no número 5, energéticos. O próprio nome já diz. Eles fornecem energia para o nosso corpo. Se mesmo após as explicações você ficou com dúvida, chamem a Pro no particular, tá bom? Essa foi a explicação das nossas aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até a próxima!